Meus irmãos, na pregação passada nós iniciamos sobre a importância do entendimento da fé. A fé precisa ter um objeto correto. E nós percebemos que esse objeto correto é o conhecimento de Deus. Pois o conhecimento de Deus nos dá a capacidade de termos um conteúdo vital, correto, a fé que é bíblica. O conhecimento de Deus vivo e verdadeiro para, através disso, termos uma confiança na pessoa correta, mas também uma confiança inabalável diante do progresso, do conhecimento de Deus, através das Escrituras. E diante disso, nós analisamos que o povo de Israel, principalmente a família de Caleb, Axa e Otiniel, estavam colocando a fé bíblica em ação, pois nós observamos que os papéis, as funções, estavam sendo bastante ou bem delineadas nas relações sociais. O nosso grande foco e objetivo na pregação passada foi nós averiguarmos a fé prática nas questões cotidianas, nas relações familiares, no convívio no lar, no convívio do trabalho, como nós devemos praticar a fé bíblica diante desse conhecimento, dessa revelação do Senhor, que deve abarcar todas as áreas da nossa vida. A fé, ela não é inativa, mas a fé, ela produz frutos dignos de arrependimento. Porém, hoje nós veremos, ao decorrer do desenvolvimento dessa fé, do convívio do povo com a ação de Deus, ao decorrer de tantas coisas que eles enfrentaram, que essa fé, muitas vezes, em alguns contextos, ela não é tão abrangente como deveria ser. Ela não é colocada da forma como Deus assim o apraz, segundo o seu conhecimento, já que Ele é o objeto da nossa vida, o amor, onde a fé, ela produz esse amor através dessa confiança, dessa relação das nossas vidas com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na pregação passada nós vimos uma fé que está ali sendo colocada na vida cotidiana, mas hoje nós iremos observar o povo de Israel começando a se desviar, vamos dizer assim, diante da ação de Deus, do seu conhecimento, e colocando a sua fé não tão compromissada. Mas a gente vai observar hoje, em alguns aspectos ou em alguns elementos, uma fé descompromissada. Há o perigo de nós convivermos com Deus, estarmos com Deus, cantarmos ao Senhor, mas a nossa fé não ser uma fé, como disse o cântico, sossegai. Parece que ainda nós estamos agitados. É uma fé que ainda precisa ser edificada de maneira bastante própria, através das Escrituras, para que possamos voltar ao compromisso da fé bíblica. Então hoje nós iremos, a partir dos versículos 16 em diante, continuaremos observando as conquistas do povo de Deus, no assentamento de Canaã, mas, à medida que a gente for progredindo, principalmente nos versículos 19 e 20, que será o nosso foco maior, iremos observar uma fé não tão compromissada com a revelação de Deus. Deus tinha revelado, vocês devem partir através da tribo de Judá, ela é a tribo proeminente, e através disso vocês irão conseguir conquistar toda a minha promessa, porque eu prometi para vocês. E vocês precisam confiar. E essa confiança é uma confiança em obediência naquilo que Deus revelou. A verdadeira confiança, ou quando nós depositamos a nossa confiança em Jesus de maneira correta e bíblica, é nós termos uma confiança nos termos que a Sagrada Escritura nos revela. Não é simplesmente acreditar, mas é crer da forma de Deus, é crer como a revelação assim nos outorga. Então veja que nos versículos 16 e 17, algo bastante simples aqui, nós temos a continuação. Vimos na pregação passada, e os irmãos que não puderem estar aqui podem acompanhar no YouTube, a primeira conquista, ou a primeira fase da conquista do povo. Entramos na segunda, quando nós temos ali Otiniel conquistando Debir, ganhando a sua esposa Axa, vimos todas aquelas relações. E continuando nessa segunda fase, nós temos os versículos 16 e 17, retratando dois acontecimentos. Se os irmãos olharem para as Escrituras, nós conseguimos enxergar isso.
dois acontecimentos nessa segunda fase. No versículo 16 temos os descendentes do sogro de Moisés acompanhando a tribo de Judá para conquistar Arade. Então nós temos essa relação da tribo de Judá com a descendência do sogro de Moisés. Veja, os filhos do Queneu, que lá em Êxodo também eles eram chamados de midianitas, e aqui essa descendência se refere, coloca nessa amplitude aqui da família de Moisés, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá, da cidade das palmeiras ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Então, por que esse relato está sendo colocado aqui na conquista do povo, nesse desenvolvimento dessas fases que o povo de Deus está progredindo? O intuito, bastante simples, básico, é nos informar que por meio de Judá, Deus cumpriu a promessa de Moisés à família de sua esposa. Nós vemos em Números capítulo 10, os irmãos podem abrir as escrituras, nos versículos 29 ao 32, que nós temos uma promessa. Quando Moisés se encontra com Obabe, o cunhado dele, e ele pede algo, nós vamos observar aqui, e diante dessa promessa, vamos dizer assim, de Moisés e do seu cunhado, ele promete que também essa descendência terá parte na terra de Canaã. E quando Juízes vai relatar isso, parece que quer nos dizer que Deus cumpre todas as coisas. Deus não esqueceu de nada daquilo que ele tinha prometido, principalmente para Caleb, mas também para todas aquelas ordenanças que nós observamos nas Escrituras. Então veja que para a gente entender certa parte de Juízes, nós precisamos ir para Números. As Escrituras estão interligadas, precisamos ler as Escrituras de maneira abrangente, a Bíblia se interpreta a si mesma, para que a gente compreenda o que é que Juízes está querendo dizer aqui nesse relato. Então, capítulo 10, o versículo 29 ao 32 nos diz: Disse Moisés a Obabe, que é o cunhado aqui de Moisés, filho de Reuel, sogro de Moisés. Em outros momentos nós temos Jetro. Então parece que tinha esses dois nomes no sentido de que um era um título, ou um título de um clã, vamos dizer assim, um nome de algum clã, mas um nome pessoal. A própria questão também de Abrão se transformando em Abraão. Então nós temos esses títulos, esses nomes sendo colocados. Então a Bíblia não está se contradizendo aqui, apenas nós temos Reuel, que também é conhecido como Jetro, lá em Êxodo capítulo 18. O midianita, sogro de Moisés: Estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: Dar-vo-lo-ei, vem conosco e te faremos bem. Então veja que Moisés ele busca a ajuda do seu cunhado Obabe. Por quê? Porque ele era um pastor. Ele conhecia as rotas, as fontes de alimento. Então, no progresso de Moisés com o povo, ele entendeu que naquele momento ele precisava da ajuda do seu cunhado. Vamos conosco, nós pedimos a sua ajuda, nós precisamos de você, porque o Senhor prometeu. Então veja a fé de Moisés: nós precisamos ser direcionados por você, porque Deus prometeu. Aqui é a profunda fé de Moisés nas promessas de Deus. O Senhor prometeu, o Senhor nos deu boas coisas a Israel. Porém, ele respondeu: Não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés: Ora, não nos deixe, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto, e nos servirás de guia. Se vieres conosco, e aqui vem a promessa, fartiemos o mesmo bem que o Senhor a nos fizer. Então veja que em Números, apesar de o texto não afirmar explicitamente se Obabe foi ou não, Juízes vai nos dizer que ele aceitou a proposta de Moisés. Ele foi, e através disso, quando a tribo de Judá está ganhando proeminência, conquistando a terra, eles lembram, melhor dizendo, desse tratado aqui de Moisés com a família aqui da sua esposa, e eles chamam toda essa descendência aqui dos queneus para, junto com a tribo de Judá, conquistarem a terra e receberem essa bênção de também habitarem, de terem uma parcela na terra naquele contexto. Então, bastante simples aqui, o versículo 16, o intuito é justamente isso: demonstrar que Deus foi fiel a essa promessa que Moisés fez com Obabe, e ele cumpriu em Juízes, no versículo 16. Voltando para Juízes agora, no versículo 17, nós temos outros sucessos da tribo
de Judá. Agora Simeão entra em cena. Foi-se, pois, Judá, os irmãos podem voltar para Juízes, com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, por isso lhe chamaram Orma. Então veja que como a tribo de Simeão ajudou a tribo de Judá na conquista, nós vemos isso no versículo 2 e 3 do capítulo 1, o espírito de cooperação. Aqui agora, a tribo de Judá ele cumpre o acordo. O acordo foi: vamos juntos, nós vamos conquistar a terra e depois nós vamos ajudar vocês. A tribo maior, a tribo de Judá agora ajudando a tribo de Simeão. Mais uma vez o texto quer enfatizar a cooperação, o espírito de cooperação sendo colocado. E o ponto interessante aqui, que nos chama a atenção, o ponto do autor, vamos dizer, o ponto teológico do autor, é o nome dessa cidade. Porque o nome dessa cidade, quando nos afirma, e totalmente a destruíram. Por isso, lhe chamaram Orma, ou seja, Orma significa destruição. Eles chegaram nessa localidade e eles cumpriram Deuteronômio capítulo 7. Nós já lemos esse texto, e o texto de Deuteronômio capítulo 7, nós temos a lei, aqui na expressão hebraica, erem, ou a lei da destruição, que era os israelitas, ao chegarem em certa localidade, eles deveriam cumprir tudo aquilo que Deus tinha falado para eles, ou seja, expulsarem, destruírem todo aquele povo, porque era a ordem de Deus, é a lei da destruição do Senhor segundo a sua soberania. Possa ser que esta lei, e às vezes a gente tem um contexto odierno, né? Da mesma forma ali de Adoni e Bezeque, cortaram os polegares, as mãos, todo aquele processo que a gente viu, mas a gente precisa ver todo esse contexto na perspectiva do povo em relação com outras nações, mas também na perspectiva de Deus. Nós temos basicamente, apesar disso parecer extremo, mas 3 coisas devem nos chamar a atenção. Os cananeus, eles mereciam morrer por causa dos seus pecados. E assim também somos nós. Cada um de nós merecemos o juízo de Deus. Não há ninguém justo diante do Senhor. Todos se extraviaram, todos merecem a ira e a condenação do Senhor. Nós observamos isso em Gênesis capítulo 15, quando a impiedade dos amorreus e etc., não cumpriu todo o processo para que Deus derramasse a sua ira, a sua condenação. Mas também tem um texto que muitas vezes nós negligenciamos, que é Gênesis capítulo 9, versículo 6. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Então, quando as pessoas matavam e etc., é como se estivessem matando o próprio Deus, porque todas as pessoas são a imagem de Deus. É tanto que esse versículo de Gênesis 9,6 é um dos versículos para a pena de morte segundo as autoridades. Porque não é nós que vamos cumprir a pena, é a própria autoridade constituída por Deus diante deste mandamento. Aqueles que matam, segundo a lei de Deus, por conta dessa gravidade, desse pecado, dessa violência, precisam da mesma forma pagar segundo os seus atos. Mas também os cananeus, além dessa persistência no ódio, na matança, num povo violento, eles continuaram persistindo contra Deus. Nós vemos que os cananeus eram um povo muito violento, muito rebelde. E Deus tinha essa preocupação que na conquista dessa terra, eles fossem expulsos. Por quê? Para que o potencial, a ética cananeia, não adentrasse na visão, nos seus corações, e foi justamente isso que aconteceu. Casamentos mistos, quando menos eles esperavam, estavam idolatrando, adorando outros deuses, que foi a mesma coisa que aconteceu com Salomão, um homem sábio, mas Deus tinha avisado, cuidado, mas ele se relacionou, e quando menos ele esperou, ele estava, um homem sábio, um dos maiores sábios da época, idolatrando, adorando outros deuses. Então, a potencialidade que o mundo tem de nos tragar, e nós precisamos nos separar de tudo aquilo que diante de nós, porventura, queira tragar o nosso coração. Então, algo bem básico aqui, o ponto do versículo 17 é justamente essa destruição, Orma. O povo cumpriu Deuteronômio capítulo 7 nesse contexto, destruiu
todos aqueles habitantes naquele contexto, as pessoas que habitavam em Zefate, cumprindo Deuteronômio capítulo 7, nós já vimos esse texto, os versículos 1 ao 3. Versículo 18, a conquista de Gaza, Ascalon e Ecrom. Veja que o autor ele vai finalizar agora, e aqui nós temos a terceira fase da campanha, e mais uma vez o texto ele é resumido, possivelmente para demonstrar que o povo, da mesma forma do versículo 17, chegou, conquistou essas localidades e destruiu toda essa população, segundo Deuteronômio capítulo 7, que nós já observamos. Mas como eu falei, o nosso foco é os versículos 19 ao 20. O autor de Juízes ele vai terminar levantando aqui os êxitos de Judá. Isso é bastante enfático no mandamento de Deus, mas ao mesmo tempo em que o povo está conquistando algo, o texto também vai nos dizer algo bastante negativo. E esse é o ponto do autor. Se o versículo terminasse aqui, ou o capítulo 1, melhor dizendo, no versículo 18 estaria tudo muito bom, ou até o 19, quando o texto nos diz: esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas. Se o texto terminasse aqui, é como se nós olhássemos para todo o capítulo e nós enfatizássemos: o povo está bem, o povo está prosseguindo bem, o povo está com o seu pé direito. Mas no mesmo versículo, o texto vai nos dizer: porém, não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Então veja que nós temos aqui algo positivo, e logo em seguida, na conquista, quando eles estavam prosseguindo naquela localidade, eles observaram os vales dos rios, olharam para os carros de ferro e não conseguiram conquistar aquela parte daquele contexto, daquele momento. Eles conquistaram as regiões montanhosas, mas não conseguiram, nesse contexto aqui, essa parte dos vales. Esteve o Senhor com Judá e este despovoou. Então o texto começa com um elemento positivo. Preste atenção. O elemento positivo: despovoou. Eles controlaram essa parte da região montanhosa. O texto é bem enfático. O Senhor estava com a tribo de Judá. O Senhor estava com eles. A presença de Deus deram a capacidade de eles tomarem posse das regiões montanhosas. Porém, logo em seguida, vem um elemento negativo, que pode aqui ser colocado como aquilo que eu falei logo no início das pregações: observarmos o contexto teológico do livro diante da narrativa. Porém, esse porém é marcante: não expulsou os moradores do vale, porquanto, como nós vimos agora há pouco, tinham carros de ferro. Então, o autor nos informa que nesse mesmo verso nós temos uma conquista e uma não conquista. Um progresso, mas ao mesmo tempo um não progresso. Eles não conseguiram conquistar o Vale dos Rios. E o texto enfatiza por quê? Porque essas pessoas aqui tinham superioridade tecnológica. Eles não tinham a tecnologia desses cananeus. Eles olharam e eles viram carros de ferro reforçados com ferro. Então Judá não foi capaz de elaborar uma estratégia contra os recursos militares dos cananeus. Mas eu acredito que o ponto do autor não é simplesmente nós olharmos no aspecto humano. Não é simplesmente porque essas pessoas tinham um carro de ferro que o povo de Judá não conquistou. Não é esse o ponto do autor, é além disso. Por quê? Porque quando nós observamos a presença de Deus no povo do Senhor, no deserto, principalmente quando o povo de Deus saiu do Egito, que era um povo sem tecnologia, um povo olhando aos olhos do mundo totalmente inferior ao grande império de Faraó, o texto vai nos dizer, quando Deus abre o mar, o versículo nos mostra no capítulo 15, versículo 4, lançou no mar os carros de guerra, porque Deus era o grande estrategista diante da sua ação soberana. Eu vou abrir, Moisés, apenas toque, siga a minha voz, porque eu vou fazer todas as minhas questões nessa estratégia militar.
Os melhores oficiais, os egípcios, se afogaram no Mar Vermelho. Se afogaram. E aqui a gente precisa perguntar diante desse verso, e é isso que o autor quer nos enfatizar, para que a gente possa perguntar: existe algo maior do que Deus? Os carros de ferro podem destruir a ação de Deus? Porque a prova que nós vemos ao decorrer das Escrituras é que sempre Deus destruiu e fez aquilo que lhe apraz. Porque o povo não conquistou ou não experimentou a mesma coisa que em outros momentos o povo de Deus experimentou. É isso que o autor quer enfatizar. Não simplesmente a tecnologia, a questão da superioridade dos exércitos inimigos, mas é algo espiritual aqui. Esse é o ponto do autor. Existe algo espiritual. A primeira coisa que nós podemos aprender, meus irmãos, com esse relato, quando a gente faz todos esses contrastes, é que faltou coragem bíblica à tribo de Judá. Nesse momento, eles estavam progredindo, mas quando eles olharam para os vales dos rios, a fé entrou em colapso. A fé não estava tão compromissada como em outros momentos que o povo teve a confiança, teve a coragem. Por quê? Porque o que paralisou eles foi quando eles olharam para os carros de ferro e se esqueceram das promessas de Deus. Nós precisamos ler esse relato diante de dois textos para nós abrangermos eles. Deuteronômio capítulo 20, olha só como é algo interessante. Deuteronômio capítulo 20, um texto que fala acerca das guerras. A primeira instrução sobre a guerra é exatamente isso. Povo de Israel, não tenham medo dos seus adversários, porque eu sou o Senhor. Capítulo 20 nos diz: quando saíres a peleja contra os teus inimigos e virem cavalos, veja, carros, o povo maior em número do que você, não os temerás, pois o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito está contigo. Então veja, lembrem do que eu fiz no Egito. Lembrem de quem vocês eram, escravos. Eu lembrei do povo no Egito. Eu abri o mar, eu fiz grandes coisas. Eu coloquei um líder, eu fiz grandes milagres. Não temam os seus adversários. Parece que Deuteronômio, aqui, e o autor de Juízes quer nos informar que em todas as coisas que nós formos fazer, em primeiro lugar, não deve estar o nosso braço. Não deve ser a questão física, mas a prioridade é a fé. A prioridade não é o treinamento em carros de guerra, mas eu diria, a primeira coisa, diante dos nossos adversários, é como está a nossa fé. É o treinamento da fé. É como está a nossa confiança com o grande guerreiro que é Deus. Quanto maior o inimigo, parece que Deus está dizendo assim: maior deve ser a sua confiança em minha presença. Maior deve ser a sua confiança nas minhas promessas, como nós cantemos nessa noite, firme nas promessas de Jesus. É isso que o autor quer enfatizar. O resultado da vitória jamais será determinado apenas pela força humana, mas pelas promessas de Deus. O resultado está ligado à fidelidade de Deus. E Deus comprovou isso no Egito. Como eu fui no Egito, saibam, vocês vão enfrentar inúmeros inimigos, mas não tenham medo deles. Vocês não devem temer o homem, vocês devem temer a presença do Deus glorioso, do Deus grandioso. Então esse texto elucida muito o porquê o povo, quando olhou para os vales e olhou para os carros de ferro, eles não conquistaram. Não foi porque eles eram menores, não, Deus já tinha feito grandes coisas ao decorrer da história, coisas maiores do que aquela. Lembre de Josué capítulo 6, os muros de Jericó foram derribados. O ponto que o autor quer enfatizar é porque foi uma fé descompromissada, naquele contexto, naquela questão. Mas outro texto que é mais
vibrante ainda é Josué capítulo 17. Olha só a promessa de Josué para este povo, que o povo esqueceu. Quando nós nos esquecemos da palavra de Deus em nosso coração, meus irmãos, há um perigo muito grande da nossa fé prática. Há um perigo muito grande de nós evidenciarmos verdadeiramente aquilo que Deus quer para cada um de nós. Josué capítulo 17, o versículo 16 e 18, preste bastante atenção, que é um texto elucidativo de maneira bastante evidente, comparando com o Juízes capítulo 1, versículo 19. 17, o versículo 16 e o versículo 17, preste bastante atenção. Então disseram os filhos de José: a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale, veja, foi a mesma coisa lá, região das montanhas e a região dos vales, tem carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Seã e suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Falou Josué à casa de José, a Efraim, a Manassés, dizendo: tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas, porém a região montanhosa será tua, ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e até as suas extremidades será todo teu, porque expulsarás os cananeus, presta bastante atenção no texto, ainda que possuem carros de ferro e são fortes. Josué já tinha antecipado. Vocês vão enfrentar coisas gigantescas, obstáculos. Mas o Senhor já tinha prometido para eles que entregaria as nações em suas mãos. Não há nada mais poderoso do que a ação de Deus. Mas por que, pastor, eles não conseguiram conquistar aquela parte da terra? Porque foi uma fé descompromissada. Foi uma fé parcial. Foi uma fé que não estava experimentando verdadeiramente aquilo que Deus queria em seus corações. E no capítulo 2 de Juízes vai evidenciar exatamente isso, obediência ou um discipulado parcial. Faltou naquele momento coragem em crer nas promessas de Deus, naquela dificuldade. Porque é algo bastante, meus irmãos, que causa um temor muito grande em nossas vidas, sabe o que é? Estarmos tão perto de Deus, mas não avançarmos com Deus. Aqueles irmãos, eles estavam com as promessas de Deus, tinham conquistado várias conquistas, mas naquela dificuldade a sua fé fraquejou. Eles não conquistaram, eles não caminharam segundo a vontade de Deus. Um grande autor, muito conhecido por nós, Tim Keller, ele coloca uma frase interessante nesse versículo. Ele diz o seguinte: nós temos um bom senso desacompanhado de fé. Ou seja, nós temos um senso da realidade, nós temos um senso que Deus está entre nós, nós temos um senso que Deus, Ele habita, Ele faz todas as coisas, mas muitas vezes nós não temos a fé em crer nessa teoria. A teoria, ela avança, a teoria, ela está de maneira pujante, a teoria, ela vibra, mas a prática, para nós abraçarmos as promessas de Deus, estão distantes do nosso coração. É bom senso, mas é descompromissado de fé. Falta a vida da fé, ou a presença de Deus de maneira verdadeira. Nós sabemos que estamos na guerra, nós sabemos que os nossos inimigos são reais, nós sabemos que devemos lutar contra os nossos pecados. A promessa de Deus é: o Espírito vai guiar vocês, o Espírito vai direcionar para vocês em toda a provisão do Senhor. Porém, nos falta coragem de crer verdadeiramente nas promessas de Deus. E aqui um exemplo. Nós temos vários exemplos que nós poderíamos ilustrar. Um exemplo que eu colocaria é o culto de oração. A gente sabe que Deus quer que nós venhamos para a igreja. O culto de oração é uma bênção, é a forma de nós buscarmos ao Senhor. Nós temos um senso daquilo que é correto, porém nós não abraçamos as bênçãos de Deus. Nós buscamos outras coisas.
temos bom senso, mas não temos fé. Temos um senso da realidade, mas nós somos parciais. Nós começamos a adorar outros deuses, ou começamos a fugir das responsabilidades cristãs, e isso é trágico na vida cristã. Parcialidade é algo trágico. Porque a parcialidade, meus irmãos, em muitos contextos, não conseguiremos avançar em todo o amadurecimento de Deus. Porque nos falta coragem e fé bíblica em crer nas promessas de Deus da forma como Ele ordenou. E aqui um texto muito interessante, eu estive estudando esse texto e eu coloco aqui no slide para exemplificar para os irmãos, Josué capítulo 1, nós lemos nessa noite, foi a leitura do irmão Aldemir, está lá em cima, por favor? Pronto. Preste bastante atenção à estrutura de Josué. Nós temos aqui o famoso quiasmo, né? O que é o quiasmo? É uma figura de linguagem que envolve a repetição inversa. Veja que nós temos um texto que às vezes a gente acaba lendo, mas tem uma forma que o autor quis enfatizar para nos mostrar um centro. Eu coloquei aí as cores para vocês observarem essa questão inversa que existe em Josué, para a gente aplicar para as nossas vidas. Perceba que o A está ligado ao versículo 9, lá no final, o A também, a gente coloca ali uma aspa para a gente fazer a relação. Não te deixarei, nem te desampararei. Lá no final, Deus é contigo por onde quer que andares. Então, são as mesmas coisas, as mesmas palavras de ordem inversa, porque é como se o autor quisesse, através dessa figura de linguagem, colocar uma certa expectativa de ele ir falando para chegar no centro. Então, o quiasmo é uma forma, nós temos muito isso na Escritura. Ser forte e corajoso, veja, não temas nem te espantes, somente ser forte e muito corajoso. Versículo 9, ser forte e corajoso. Teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, tenhas cuidado de fazer segundo tudo está escrito, mas tudo isso o autor está fazendo essa ordem inversa, essa repetição, colocando, vamos dizer, um atraso de informação para chegar no centro, para que a gente se concentre no centro e na realidade do porquê Josué precisava de coragem. Tudo isso, ser forte, corajoso, não te deixarei, todas essas coisas têm um centro. O centro é a lei de Deus. Não cesses de falar deste livro da lei. Medita nele dia e noite. O ponto de Josué e o ponto de Deus nessa noite para as nossas vidas é a lei de Deus. O sucesso de Josué, Deus estava falando isso para ele, Josué, o sucesso da sua vida é meditar na minha lei. É você ter coragem na minha lei. É a sua fé estar abraçada, agarrada às promessas de Deus. Simplesmente seja forte e corajoso à minha lei. A sua fé deve estar alicerçada em minha lei. Então nós precisamos de coragem, mas nós precisamos de coragem bíblica. Nós precisamos de coragem, mas uma coragem que esteja ancorada nas Escrituras. Coragem nas Escrituras para orar. Coragem nas Escrituras para vencer o pecado. Não simplesmente basta, eu quero vencer. A palavra de Deus precisa estar no seu coração. Coragem nas Escrituras para exortar uns aos outros. Coragem nas Escrituras para vencer os nossos medos. O ponto é que a nossa vida precisa estar alicerçada em Deus. Josué, você vai, mas não esqueça da lei de Deus. Medita nela dia e noite, através da minha lei, através da minha palavra, você conquistará todas as coisas segundo a minha vontade. Meus irmãos, coragem ou fé sem conhecimento de Deus não dá. Não dá. Você não irá para lugar nenhum sem o conhecimento de Deus. Não tem como. Se você não conhecer a Deus, você não vai crescer. Saiba disso. O problema dos crentes é porque não conhecem a Deus. O conhecimento de Deus, os atributos de Deus, o amor de Deus, a santidade de Deus, a ira de Deus, o conhecimento de Deus precisa estar em nossos corações de maneira viva. Sem conhecimento de Deus, a nossa vida será fracasso em cima de fracasso. Possa ser até que você avance, mas não avançará de maneira completa. Não vai avançar.
Porque o meio de Deus para nós alcançarmos a verdadeira vida é através da sua palavra, através da sua revelação, através da sua autoridade, do fundamento que é Jesus Cristo. As raízes da apostasia ou da desobediência é quando nós não nos atentamos à palavra de Deus. Então precisamos de coragem, mas uma coragem bíblica. Uma fé bíblica para nós prosseguirmos e não perdermos certas batalhas. Mas a segunda aplicação, a primeira nós observamos que faltou coragem, faltou confiança bíblica no povo naquele momento, mas eu também observo aqui, a segunda aplicação parece que quando o povo não conseguiu conquistar, o povo se contentou com as conquistas do passado. Parece que eles ficaram satisfeitos com aqueles feitos e pararam e não avançaram na obra de Deus, porque mais à frente no livro de Juízes, a gente vai observar que é só fracasso. Vai começar uma série de fracassos. E o capítulo 2 vai dizer: os fracassos estão ligados à minha lei. Vocês não ouviram a minha voz. Vocês desobedeceram e vocês pararam. Vocês não estão mais progredindo. E nós precisamos perguntar diante disso se nós estamos contentes simplesmente com certos avanços na vida cristã. Parece que a gente está contente simplesmente estarmos nos nossos bancos, voltarmos para os nossos lares, a semana vai começar, a gente vem para o culto de quarta, e a gente não tem a preocupação de ler, de meditar, de exortar, de ouvirmos o sermão, de praticarmos essas coisas que temos ouvido, e a gente não quer mais avançar, a gente quer ficar parado, está tudo bem, mas parece que não está tudo bem. Porque quando nós paramos com Deus, nós não avançamos. Então nós precisamos perguntar se existe algo que nós precisamos vencer com Deus. Não fora de Deus, é com Deus. Você tá parado em alguma coisa? Tem algum pecado que você parece que esqueceu e ele está matando a sua alma e você não está conseguindo vencê-lo? Meu irmão, você precisa de Deus, do conhecimento de Deus. É disso que nós precisamos. E eu colocaria apenas uma palavra: maturidade cristã. Temos aqui a importância da maturidade, porque a maturidade espiritual é alcançada quando nós nos tornamos mais como Jesus Cristo, mais parecidos como Jesus Cristo. Após a salvação, todo cristão inicia um processo de crescimento. Você é um crente que precisa a cada dia crescer com Cristo, amadurecer com Cristo. É o processo da santificação, é o processo do crescimento bíblico. Maturidade cristã requer uma reordenação radical das nossas prioridades. É deixarmos de uma vez por todas certas coisas e colocarmos o nosso coração na palavra de Deus e dizermos: Deus, eu preciso tratar isso com o Senhor. Eu não posso mais estar travado, parado nessa questão aqui. Eu preciso avançar, porque a vontade de Deus é que cresçamos a cada dia, tornando-se mais parecidos com Jesus. Então é reordenação radical das prioridades, não tem como. Deixando de viver para nós mesmos e passando a viver para Jesus, agradando a Jesus. Estamos cansados, mas eu vou para o culto. É lá que eu vou ouvir a voz de Deus. Estou cansado, mas eu vou orar. Estou cansado, mas eu reúno a minha família. Eu estou só o pó. Vamos orar, Jaqueline. Vamos orar, Laura. Preste atenção que nós vamos cultuar ao Senhor agora. Tem momentos que a gente não está nem com desejo de orar, mas tem que fazer. É ordem de Deus. Precisamos obedecer para que cresçamos e não percamos a voz de Deus. Consistência, perseverança nos aproximará mais de Deus. Se tem uma palavra que eu creio que Deus está enfatizando nessa noite, diante da confiança, da fé, é perseverança. Persevere nas promessas de Deus, no conteúdo bíblico, daquilo que Deus quer para nós, meus irmãos. 2 Pedro, capítulo 1, veja só, vamos crescer em ouvirmos a voz de Deus. Pode ser que você tenha, quem foi que ganhou? Não, deixa lá o mundo para lá. Deixa o mundo estar lá no crescimento dele lá. Vamos aqui
é o crescimento de Deus. As autoridades foram constituídas pelo Senhor, glória a Deus por isso. Então não se preocupe não, tira o celular aí, viu? Depois do culto você, primeiro, vai falar sobre a mensagem, depois que você vai saber quem foi que ganhou. Vamos lá, 2 Pedro, olha só. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, um texto muito... Esse texto é fascinante, meus irmãos, eu sempre costumo dizer que é o fruto do Espírito de Pedro. Nós temos os frutos do Espírito, mas eu sempre olho para esse texto e observo, a palavra de Deus, ela é progressiva, ela se desenvolve diante dos autores. Nós temos aqui o fruto do Espírito de Pedro. Nós temos vários frutos aqui que o Espírito Santo nos coloca. Capítulo 1, versículo 3, veja só. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas. Olha que esse texto maravilhoso. Todas as coisas nos foram doadas. Todas as coisas que nos foram doadas, que conduzem à vida e à piedade. É promessa de Deus. Deus tem esse intuito, que possamos ser conduzidos pela vida e pela piedade. Veja, mais uma vez o objeto, pelo conhecimento completo, não tem mais nada, é suficiente, é o conhecimento de Deus em nosso coração, que nos chamou. Deus nos chamou para crescer, Deus nos chamou para estar mais perto de Jesus, Deus nos chamou para você abandonar o pecado, Deus nos chamou para você estar mais íntimo de Cristo. Veja isso que a palavra de Deus nos diz. Progresso, desenvolvimento, glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas. Olha o presente de Deus, as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. É promessa de Deus, o progresso, de nessa participação, a nova natureza, pelo poder do Espírito, está em nosso coração, nos livrando dessa corrupção. A cada dia que passa, eu estou mais abandonando o pecado e mais perto da santidade de Jesus. Eu amo, ó Cristo, a tua vinda, a tua palavra. O poder de Cristo é a fonte, meus irmãos, está bem claro. A perseverança do cristão, a genuinidade aqui, a segurança, a perseverança, o crescimento, tudo está em Cristo. É isso que o texto está nos dizendo. Jesus tem poder. Jesus está à direita de Deus. E Ele derramou dons aos homens. A cada dia que passa, o Espírito Santo está em nosso coração, concedendo a capacidade de nós crescermos, nos tornarmos espiritualmente maduros. Mas veja que isso aqui, essa promessa, essa indicação do texto, nos versículos 5 em diante, tem uma ordenança. E a gente precisa entrar nos versículos 5 em diante também, porque é muito belo nós estarmos aqui olhando para a glória de Cristo, a virtude de Cristo, a piedade de Cristo, o poder divino de Jesus, sermos participantes, mas quem é participante, ele progride. É isso que o texto vai dizer. Versículo 5 em diante, nós temos agora as nossas responsabilidades. A sua responsabilidade é estar ativo na maturidade espiritual, ativo na maturidade cristã. E o interessante é que o texto começa com fé e finaliza com amor, porque a fé, ela abre, né? É a fé em Jesus, que nós somos salvos por Ele, e o amor é o clímax, é a essência da maturidade espiritual. Versículo 5 começa, a vossa fé. E o versículo 9 finaliza, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados. Versículo 7, melhor dizendo, quando ele fala, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade e o amor. Então ele começa com a fé e finaliza com o amor. Mas veja que por isso mesmo é uma continuação, já que vocês estão com Jesus, se tornaram participantes de Jesus, têm as promessas de Jesus, essas promessas estão ligadas à maturidade. Está com Jesus, está em suas promessas, como nós cantamos essa noite, firme nas promessas do Senhor, versículo 5 em diante, firme na fé, firme no conhecimento, firme no domínio próprio, firme na perseverança, firme na piedade, firme na esperança da sua volta. É crescendo a cada dia, amadurecendo o foco, o nosso coração, o dom supremo de todas essas coisas, de todos esses itens em nosso coração. O próprio texto enfatiza isso, associai. Chamem junto para vós, junto de você. Associai a fé e todas essas virtudes.
Então o intuito, meus irmãos, nessa noite também de fé, confiança, coragem, é crescermos como um todo. Deus não quer ver você contente apenas com parcelas do cristianismo. Esse não é o intuito de Deus para você. O intuito de Deus é que você cresça verdadeiramente em todos os sentidos da vida cristã. Como pai, como filho, como esposo, como esposa, e assim sucessivamente. Como um homem de Deus, uma mulher de Deus, como um adorador, como um leitor das Escrituras. Cresça. Associe todas essas coisas à sua vida. Ser eficaz e frutífero no conhecimento do Senhor Jesus é a essência da maturidade cristã. A essência é nós conhecermos a Jesus. Conhecendo a Jesus, nos tornaremos frutíferos. Mas voltando para Juízes, o autor ele vai finalizar no versículo 20. Volte para lá, por fim. Nós temos agora o autor finalizando com a história de Caleb. Mais uma vez Caleb aparece, já apareceu nos versículos 11 ao 15, e eu falei para vocês que é o clímax, né? Colocando essa família como um contraste de fé sólida, de verdade bíblica, e mais uma vez ele finaliza diante desse contraste. Eles não conquistaram, mas o versículo 20 finaliza com a história de Caleb. E como Moisés o dissera, deram Hebrom a Caleb, e este expulsou dali os 3 filhos de Anak. Já vimos que esses Anaquins são gigantes. Então Caleb, já bem idoso, ele foi lá com coragem e fé, crendo nas promessas de Deus, e conquistou a sua parcela de terra. Por quê? Foi pela sua própria força? Não. Foi porque ele tinha uma fé bíblica. Ele tinha uma coragem bíblica. Ele meditava na lei de Deus, e Deus deu Hebrom a Caleb. Por que isso está sendo colocado? Por que o autor finaliza com Caleb? Por causa justamente dessa fé, dessa coragem, fazendo contraste. Eles não conseguiram, por quê? Porque não tiveram uma fé bíblica, mas Caleb teve, diante dos insucessos das tribos, o autor quer dizer, teve sucesso, porque aqueles que verdadeiramente colocam o seu coração na lei de Deus, vão suceder de maneira correta. Esse é o intuito do porquê Caleb está sendo colocado aqui. É como se Caleb fosse uma miniatura do que Israel deveria ser. A aplicação é bastante clara. Nós já temos falado muito sobre isso. E se Deus tem repetido é porque ainda nos falta colocarmos todo o nosso coração. Meus irmãos, a aplicação aqui é clara. Quando seguimos o Senhor de todo o coração, como Caleb seguiu, a vitória é garantida. Quando todo o seu coração está com Cristo, você vai conseguir vencer aquilo que precisa ser vencido diante dos obstáculos da fé cristã. Não é qualquer coisa, não é uma fé otimista no sentido da prosperidade e tantas outras coisas, não. É em coisas simples da vida. É no pecado, é na convivência, é no lar. É o nosso coração estar de maneira completa. Estarmos verdadeiramente seguindo fielmente de todo o coração o nosso Senhor. É isso que nós precisamos. Mas nós observamos no versículo 19, porém, olhando para os carros de ferro, o coração deles olharam para aquilo. Olharam apenas para a questão humana. E não lembraram das promessas de Deuteronômio, não lembraram de Josué. Vocês vão conquistar. Lembrem que eu fiz assim com o Egito. O nosso coração, meus irmãos, quando está descompromissado verdadeiramente com a palavra de Deus, insucessos na vida cristã virá. Não esqueça disso. O ponto é nós olharmos para a palavra de Deus de maneira verdadeira. Olharmos para a palavra de Deus e, como vimos na quarta-feira, darmos o nosso coração à sabedoria, darmos o nosso coração à palavra de Deus, darmos o nosso coração ao Espírito, darmos o nosso coração à palavra, darmos o nosso coração à oração, darmos o nosso coração àquilo que Deus se alegra.
É clamarmos a Deus que de fato faça um mover em nosso coração, tire o coração de pedra, coloque um coração de carne, coloque um coração sensível, um coração que escute a voz de Deus, que esteja atento à sua voz, ao ponto de nós vibrarmos com a glória de Deus. É disso que nós precisamos, sensibilidade espiritual, coração perante aos pés da cruz, a sua ressurreição, a vinda de Cristo, meus irmãos. Clamarmos a Deus de maneira humilde, de maneira em que não há outra saída, nós clamarmos: ó Deus, ser favorável, venha a mim, sou pecador, preciso da Tua graça, não estou sentindo a Tua presença, mas vem, ó Pai. Sou filho, tenho o Teu Espírito, e eu preciso da Tua boa mão em minha vida. É clamar, é pedir, é suplicar pela vontade de Deus em nossa vida, e Deus assim fará tudo o que lhe apraz. Deus fará tudo aquilo que lhe apraz. Então Deus não está contente com as nossas vitórias parciais. Deus quer uma fé compromissada. Deus não quer uma fé descompromissada. Deus quer uma vitória completa pela sua responsabilidade, naquilo que você precisa crescer como crente, buscando as promessas bíblicas em seu coração. É disso que Deus se alegra para conosco diante da sua criação em nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe. Amém?